Você fica ainda mais linda com a atenção, o cuidado e o profissionalismo do Espaço Belly. Aqui nós temos os melhores serviços e produtos de beleza, saúde e bem-estar para você se tornar a sua melhor versão. Cabelos, estética corporal e facial, peles, unhas, podologia. No Espaço Belly você tem tudo isso. Atendemos de terça a sábado, das 8 da manhã às 7 da noite. Rua Teófilo Ribeiro de Andrade, número 413, Centro de São João da Boa Vista. Esperamos a sua visita aqui no Espaço Belly. Que tal saborear uma deliciosa comida mineira? No Rancho do Dilino, você e sua família aproveitam o ambiente mais aconchegante de São João da Boa Vista. Você vai se deliciar com as mais saborosas saladas, a maior diversidade de comidas caipiras com receitas tradicionais de dar água na boca e os melhores acompanhamentos para o seu self-service ou marmita. E claro, muitos doces e frutas para dar aquele toque de doçura. Nossa cozinha é moderna e tem os melhores profissionais e equipamentos do mercado. Venha provar a mais tradicional culinária caipira, com aquele gostinho de comida de vó. Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 197. Telefone 3631-1341. Galera, estamos aqui com mais um Tamo na Área. Eu, Mike Patrick, com Adam Camargo. Estamos hoje aqui entrevistando Uma pessoa muito especial aqui pra gente, aqui, um cara que é importante, Manja muito bastante importante, de ordem. bem importante pra cidade de São João aqui. Tirou muitas pessoas de lugares que não eram pra eles estarem, né? Que é um lugar complicado hoje em dia, que a molecada hoje em dia, a facilidade que eles têm hoje pra um lado errado é demais, né? Então a academia hoje tira as pessoas desses lugares, né? E estamos aí mais uma vez com o Maicon da Academia Feilong. Tudo bom, Maicon? Tudo bom? Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite ao Mike, né? Ao Ada, também a Connect TV pelo convite e também por estar podendo falar um pouquinho, né? De uma das minhas grandes paixões, que é o Kung Fu. Ô, Maicon. Ô, Maicon, e o Kung Fu foi, tipo assim, foi a tua primeira arte marcial? Conta um pouquinho pra gente como que foi a trajetória, como que você virou professor de Kung Fu e hoje um dos mais renomados de São João da Boa Vista, né? Bom, eu na verdade, desde criança, né, eu sou apaixonado por arte marcial, pela cultura oriental, né? Eu acho que vem ali a influência sobre, eu gostava muito de Jiraiya, Jaspion na época, que eram os heróis que a gente tinha, né? E desde então eu tenho uma paixão enorme por isso, né? E eu venho de uma família muito simples, né? Muito humilde, e então várias vezes eu acompanhei algumas aulas, né, que eu ia assistir, né, mas eu não tinha condições, meus pais não tinham condições na época de pagar, né? Tá pagando a minha mensalidade. Na época a mensalidade era difícil, né? Isso, os complicado, tempos meus de criança era bem mais difícil, né? Hoje as coisas são mais fáceis de acontecer, né? Então isso só foi fomentando ainda mais, né? A minha paixão pela arte, né? E isso foi quando, mais ou menos, Mike? Foi em... Eu me matriculei... Você lembra ou não? Lembro, eu me matriculei dia 12 de maio de 2001. Ô, louco. Foi quando eu Hoje fiz minha totalizando 22 anos? 22 anos, galera? Completou 22 anos, gente. É tempo, hein? Você tem a ver, Mike? É tempo. Mas passa que a gente nem percebe. Quando a gente faz o que gosta, né? E tipo assim, quando você entrou na academia de arte marcial, você entrou porque você gostava mesmo ou porque você já teve uma experiência de briga, essas coisas? Como que foi? Não, Conta um pouquinho pra nós, eu assim. nunca fui, apesar de ter, né, crescido em bairros de periferia, eu nunca fui uma pessoa agressiva, que arrumava confusão. Eu era muito esquentado, né? Sei. Então eu não levava Meio muito nervoso. desaforo para casa. Eu não era Sei. de mexer com ninguém, mas eu ficava na minha. Mas eu me defendia, né, quando era necessário. Mas o Kung Fu ele me trabalhou muito nisso, né?
que era aquela pessoa explosiva. Então hoje, para me tirar do sério, É demais. olha, é difícil, é muito difícil. Então É isso aí. eu falo que o Kung Fu ele é uma ferramenta, né, transformadora, né? E eu sou uma prova viva disso, né? Como muitos outros que passaram pela academia e que ainda estão, né? Pô, legal. Eu tenho uma pergunta também pra fazer, dando esse contexto já de como você entrou. Você entrou com algum tipo de preconceito, alguma coisa que, né, às vezes a gente achar que o Kung Fu é só lutar, que é brigar, portanto que o Mike falou, né? É. Você foi com algum, sei lá, esperando alguma coisa, Porque, né? por exemplo, eu, quando eu procurei uma academia de arte marcial, era porque eu apanhava na rua. Eu apanhava. Eu falei, cara, eu não quero mais apanhar, eu quero defender também, eu quero brigar. né? Aí quando eu entrei lá, não foi o que eu esperava, foi completamente diferente. E foi isso que aconteceu com você também ou Na não? verdade, isso foi uma ótima pergunta. Acredito que a maioria das pessoas entram, procuram uma arte marcial, seja ela qualquer, luta, quer aprender a lutar e se defender. E foi o meu objetivo, né? Porque eu gostava de luta mesmo, né? E eu sabia muito pouco, né? Praticamente nada do universo do Kung Fu, né? E foi o que você descreveu também, né? Quando você chega lá, você se apaixona. São tantas coisas que tem para oferecer que a luta se torna uma coisa secundária, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu comigo, né? Eu fui surpreendido pela arte, né? Eu já era apaixonado, então ali eu me realizei. Sim. E hoje vocês têm uma academia de musculação de artes marciais. Vocês têm abrange para outras áreas, como musculação ou alguma outra arte marcial, além do Kung Fu? Na verdade, hoje nós trabalhamos com o Kung Fu, né? É que o termo Kung Fu é uma palavra muito abrangente, né? Por exemplo, existem mais de 300 formas de luta na China, né? Então o Kung Fu não é só o Kung Fu. Chega lá na China, o Kung Fu vai ter um monte de estilo. Exatamente. Por exemplo, um estilo que faz muita fama devido ao cinema, né? Que é o Wing Chun, do Ip Man, que é o né? do Ip Man lá. Isso. Então o Wing Chun é um dos estilos, um dos mais de 360 estilos que existem na China, né? Então ele abrange muito essa questão. Então, por exemplo, eu hoje, devido ao tempo, eu não consigo mais manter tantas aulas, mas eu já lecionei dentro da nossa academia o Kung Fu tradicional, que é o Gotsokun, que é o que a gente pratica, o Sandá, que é mais conhecido como boxe chinês, né? E o Tai Chi Chuan também, né? Então, todos esses que eu mencionei agora, todos eles são o Kung Fu. O Sandá é Kung Fu, entendeu? Tai Chi Chuan é Kung Fu, são estilos, só né? estilos diferentes. Exatamente. Então, às vezes isso acaba gerando um conflito. É Kung Fu ou é o Wing Chun? Wing Chun é o Kung Fu. Então, Kung Fu é uma palavra universal para todas as artes marciais chinesas, né? Mike, você com esse conhecimento aí, que nem eu escutei muito sobre o Tai Chi e toda essa parte aí. E o Tai Chi, ele é assim uma arte marcial que você pode colocar ela em qualquer luta, no caso, seria? Exatamente. Eu escutei uma coisa assim, mas como a gente é meio leigo na área, a gente não consegue muito entender. Uma vez eu escutei uma pessoa falando, o Kung Fu, você consegue implantar o Tai Chi no Jiu-Jitsu, você consegue implantar ele na capoeira, você consegue implantar em todas as outras lutas. É isso ou não? Exatamente, é uma ótima colocação, né? O Tai Chi Chuan, por si só, ele desenvolve a sensibilidade, né? Sei. Então ele busca o equilíbrio, né, do atleta. Então, por exemplo, você mencionou o judô, o jiu-jitsu que tem muito contato, né, corporal, físico. né, contra a queda. Então o Tai Chi Chuan, a prática dele, ele te ensina a se equilibrar com a força do seu adversário. Então, muitas vezes, né, na maior parte das vezes, a luta corporal é isso, você sentir, né, aonde o adversário está forçando e deixar aquele campo vazio. Então a ideia seria que você empenha uma força para empurrar algo e de repente você não encontra nada, então você gera um desequilíbrio. Então você dessa forma, você utiliza a força do adversário, né, contra ele mesmo. Então o Tai Chi Chuan É isso onde eles falam que ele consegue encaixar em várias artes eu marciais. diria que o Tai Chi Chuan ele é um complemento para qualquer arte marcial, ele se adapta, né, conforme a necessidade do atleta. Além de outros benefícios, né, que o Tai Chi proporciona. E tipo assim, na sua opinião também, que nem vem dos filmes, das coisas, o Wing Chun seria o estilo predominante ou não? Ou não tem nada disso? Porque nos filmes a gente vê lá que o Ip Man, ele sozinho, ele derruba detona 30 um monte de caras. gente. Claro. Só que ainda seria um filme, né? Mas é muito potente o Wing Chun. Sim, isso. não, eu não tenho o que falar, né, do Kung Fu, assim como qualquer outra arte marcial, todos têm o seu valor, né? Mas claro, a gente está falando de Hollywood, né? Então, em filme tudo pode acontecer, até para ficar mais emocionante, né? Porque se você assiste uma luta real, profissional, né? Ele tem aquele ímpeto, dá aquela emoção, mas não é igual no filme, né? Então tem essa adaptação e o exagero, né, que o cinema costuma fazer, né?
E a mesma coisa que nem quando a gente vamos assistir algum filme de Kung Fu, a gente vê as pessoas voando, as pessoas fazendo. Soltando. No caso, seria o super-herói da época lá. Na verdade... Uma vez eu escutei uma pessoa comentando sobre isso comigo. Isso, o Kung Fu, na verdade, ele sofre muito preconceito, né? Porque as pessoas, elas tendem a enxergar, né? Ela olha superficialmente qualquer coisa, né? E ela pré-julga pela primeira impressão que ela tem. Sim. Então, uma delas, os leigos, as pessoas leigas no Kung Fu, eles entendem que o Kung Fu vende que você vai entrar numa academia, por exemplo, e vai sair voando, vai subir em bambu e lutar, entendeu? Então, isso na verdade, é que são culturas diferentes, né? Por exemplo, nós do Ocidente, a gente, você pode ver nos cinemas, né? Quebra recorde de bilheteria. O pessoal vai assistir o Iron Man, Spider-Man, né? O Superman. Então, se a gente for analisar da mesma forma, né? E se analisa os filmes de Kung Fu, seria ridículo, né? Seria até mais plausível uma pessoa voar do que subir em cima disparar do laser com o olho, né? Seria muito mais. Então, é porque são culturas diferentes. Então, o herói pro chinês, pro asiático, seria isso, né? Ele atinge uma maestria gigantesca na arte marcial, que é uma coisa muito respeitada. É como o futebol aqui, né? No Brasil. Então, é como se são super-heróis. Então, eles ultrapassam o limite humano, né? Então, para o cinema isso é plausível, mas como é uma cultura diferente, o ocidental enxerga de uma forma totalmente diferente do que realmente é a ideia que os filmes passam, né? Porque na época ali, para eles ali, um super-herói tá voando, tá subindo ou andando no alto, e o outro subindo para cima, sortando raio do olho. O Superman simplesmente voar porque ele vem do outro planeta, ele não tem asa, né? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido né? nenhum. Mas é bem aceito, né? Porque eles entram na fantasia, né? E aí dá essa divergência porque a arte marcial é uma coisa real, né? Da cultura nossa, né? Humana. E então eles dão essa exacerbada nos poderes que dá a impressão que a pessoa está querendo vender, que você vai chegar naquele nível, né? Mas não passa, né? Mais do que um super-herói por exemplo, para o chinês, né? Então, você pega filmes de grandes heróis mesmo chineses, né? Você pega Wong Fei-hung, né? Que foram pessoas que existiram, né? Então eles dão aquela levantada por se tratar de cinema, né? Mas não quer dizer que a pessoa não existiu, que ele teve grandes feitos na história, né? Você não pode se negar, né? Pô, interessante. Eu tenho uma pergunta também para colocar aqui na roda, que é uma coisa que eu sempre escuto de amigo. Às vezes fala, será que se eu treinar musculação e Kung Fu atrapalha meu desempenho, tanto na musculação quanto no Kung Fu? Isso interfere em alguma coisa? Se meu desempenho, eu tenho que diminuir minha carga para poder melhorar no Kung Fu? Ou se eu tenho que aumentar para poder... Se eu acabo com o meu alongamento treinando, se eu me lesiono mais fácil... Como é que funciona esse lance de fazer mais uma modalidade? Na verdade é uma boa pergunta, né? Na verdade a musculação, posso dizer que ela se assemelha muito com o Tai Chi Chuan, que a musculação não existe até hoje, né? Até onde eu sei, não existe nenhuma forma, né, de se exercitar que traga tanto benefício em questão de ganho de massa muscular, incremento de massa muscular, como a musculação. Então a musculação, ela serve para depende muito do objetivo da pessoa. Tem pessoas que querem hipertrofia, ou seja, ele está ali simplesmente por beleza, né? Por estética. Né? Que é estética. Então, assim, ele vai fazer um determinado tipo de treino que vai favorecer, né, ao ganho de massa muscular. Isso não quer dizer que ele está ficando mais forte, entendeu? O treino de força é totalmente diferenciado, né? Diferente. Sim. Então, respondendo a sua pergunta, a musculação, se você tem o objetivo de melhorar as suas condições dentro da luta, né, como lutador, ela tem muito a oferecer, desde que você trabalhe coerente com aquele, né, com o resultado final. Né? Então, é mito isso que ela vai atrapalhar. Claro, se você pega um halterofilista, um cara que só trabalha, só malha, e não trabalha nenhum tipo de exercício de flexibilidade, ele vai ter esse atrofiamento. Né? Apesar de, no mundo acadêmico, ter algumas divergências, alguns especialistas dizem que o próprio movimento faz trabalha a flexibilidade, mas na prática, é uma opinião minha, né, na prática eu não vejo isso acontecendo. Por mais que você faz o movimento, né, você executa a amplitude total do movimento, isso não vai gerar uma melhora na flexibilidade. Tá? Isso é uma coisa que eu acredito e que eu vejo na prática, né? Mas é isso, pode-se dizer que ele é um excelente complemento para qualquer arte marcial ou qualquer tipo de atividade física, né, que seja dentro do desporto, né? Ela tem, inclusive você falou de lesão, a musculação, muito pelo contrário, ela não aumenta a lesão, ela diminui os riscos, né, que você fortalece. Por exemplo, para um artista marcial, joelho, ombros, né?
quadril, são coisas que existem muito, né? Então você está mais propício a lesionar essas regiões. Então um trabalho bem feito com a musculação vai inibir e diminuir muito os riscos de lesão nessas áreas, né? E eu tenho uma dúvida, né, que a gente citou bastante do Kung Fu, mas como existem várias artes marciais, né, vamos dizer assim, o judô, o karatê, o jiu-jitsu, né, então, tipo assim, tem várias artes marciais e eu queria saber qual que seria o diferencial do Kung Fu, né, se é alguma filosofia, se tem uma técnica diferente, uma pegada tipo, porque se for ver, todas vieram, né, querendo ou não, do Oriente, o que a gente conhece a maioria são do Oriente, lógico que os Ocidentes têm uma diferença, até a capoeira tem uma bastante diferença se você for ver durante a luta, mas eu quero saber o que seria o diferencial, o que te despertou? Assim, fala, putz, o Kung Fu é especial por causa disso, por exemplo. Entendi. Bom, vamos lá. Primeiramente pela plasticidade do Kung Fu, né? Eu sou apaixonado pelas armas, né? O arsenal do Kung Fu é gigantesco, né? Não dá para catalogar todas as armas, são um universo extenso demais. Então, eu sou apaixonado por lâmina, espada, facão, né? Aí tem as armas que são articuladas, aí tem a corrente, tem o Santiquan, né, que seria o Nunchaku, né, que é conhecido, de 3 sessões. Então, uma das primeiras coisas aqui já é um diferencial enorme, que seria o arsenal do Kung Fu, né? E aí, em si, pela flexibilidade, a movimentação, eu particularmente acho o Kung Fu muito bonito e encantador, né? Falando na parte física, né? Além da vasta extensão de golpes e técnicas que você pode aprender, né, que ele tem para oferecer. E tem uma parte que é muito interessante, que falo pelo Kung Fu, né, e pelo conhecimento bem superficial das outras artes marciais, da maioria pelo menos, que é a parte do Qigong, né, que seria o desenvolvimento da energia vital, vamos dizer assim, né. Então, através de respiração, tensão muscular, relaxamento, né, exercícios de meditação, para você canalizar aquela energia, que você consegue grandes feitos, né, que muitas vezes os grandes mestres de Qigong, eles fazem coisas que acabam até desafiando a física, né? É que a gente vê nos vídeos, né? Às vezes a gente são coisas reais. dá um play no YouTube, a gente vê um monte de pessoas no mosteiro Shaolin, um monte de monge colocando furadeira na cabeça. São coisas bizarras de se ver, né? Entortando barra de ferro no pescoço. Isso, inclusive, Isso é possível, Maicon? É possível, inclusive, a parte do pescoço, né? A gente sempre participou dos desfiles da cidade, do aniversário da cidade, né? E antigamente a gente fazia essa demonstração. Vocês fazendo? Eu e o Ademilson e o nosso Adriano, a gente fazia essa demonstração, né? Mas aí como se tratava de uma apresentação em público, então tinha crianças, né? Então a gente foi... Tem que dar uma amenizada. Exatamente. Né? A gente falou, ó, evita porque tem crianças, e pode tentar fazer isso em casa. Então para evitar acidente, porque para você chegar num nível desse são muitos anos de dedicação, né? Sim. Então é gradativo e lento. A criança ela tem aquele mundo imaginário. Porque até mesmo então, se pegar a lança vai furar eu Então inteiro. nós somos aconselhados a não fazer isso em público, né? Mas são coisas que, né, o pessoal, por exemplo, tem uma pele fina, né? Uma pele fina, isso. Exatamente. Então são coisas que fisicamente não explica condiz muito, né? com a ação em si, né? Então acredito que o diferencial do Kung Fu seriam, né, essas partes, né, o arsenal de armas do Kung Fu, né, as técnicas vastas, o Qigong em si, né, que aí também são vários, cada estilo possui uma ou mais técnicas, né, para desenvolver. O Qigong, no caso, o que seria ele? Seria mais ou menos assim, explicando um pouco mais simples. Isso. Né? O Qigong, na verdade, se você traduzir, é trabalho de energia, né, o trabalho de respiração. Basicamente, são exercícios que você fortalece o corpo de dentro para fora, né? Então, um atleta, né, um adepto do Kung Fu, bem treinado na disciplina, ele desenvolve tanta força que o corpo dele permite que ele receba golpes, né, fortes em regiões sensíveis, e ele recebe aquele golpe sem se lesionar, sem sentir, né, o impacto e sem sair com lesões. No caso, internas. ele aguenta tomar pancada. Ele teve um treinamento para ele conseguir receber pancada, ele não vai sentir as pancadas. Exatamente, e vai evitar, né, uma lesão mais séria, né, porque as artes marciais elas são consideradas uma arma branca, né, porque o corpo se torna uma arma, né. E no caso, o que seria ali, Maicon? Seria numa visão mais grossa, seria um pneumático que ele fazia? Eu tento explicar porque é uma coisa muito complexa, né? Porque é uma cultura oriental, uma ideia, o Qi em si, né? É uma ideia totalmente diferente, né, da nossa cultura. Mas explicando o corpo, né, de um adepto, seria como um pneu, né? Você enche, você preenche de pressão interna, então
ao longo da prática, você consegue criar uma pressão interna no corpo mais forte, mais resistente, maior do que o externo. Então você repele aquele movimento como um pneu, né? O pneu ele gira em alta velocidade, então ele passa em pedra, buraco, ele repele, né? Ele não chega na roda. Chega a furar, né? Então, explicando a técnica do Qigong, seria isso. Os órgãos seriam a roda, né? E o corpo, o músculo e a pressão que você gera através do desenvolvimento da respiração seria essa pressão pneumática que você expele. Onde, então não tem nada místico, né? A gente vê essas coisas, as pessoas acham que muita gente já ouviu falar, nossa, os caras têm pacto e faz. Não é. É disciplina e exercício, né? É a prática, né? E do muita dia a dia. disciplina, né? Porque no caso, um treinamento desse não é todo mundo que consegue fácil, né? Exato. É um treinamento difícil. Isso, que nem a gente vê eu pesquisei bastante, a gente vê sobre os monges Shaolin. Tem coisa que eles conseguem lá que praticamente impossível, né? E eles conseguem. Isso é treino, Maicon? O que você me fala? Não, é treino, é muita dedicação, né? No caso, quando você mencionou os monges Shaolins, né? Se tratando de Kung Fu, né? Eles são o ápice do Kung Fu, né? Porque eles vivem aquilo, né? Então eles passam todos os dias, né? Eles treinam pelo menos 4 horas por dia, né? Isso é de domingo a domingo. Então eles têm a sessão de meditação, que é uma parte muito importante, né? A parte mental ali, na hora que você está praticando o Qigong, né? Sim. Então Kung Fu se resume corpo, mente e alma, né? Então, se tratando aí dos monges Shaolins, eles são, né? Vamos dizer assim, como o pessoal joga, os pica da galáxia, né? Se tratando de Kung Fu, né? E agora a gente está trazendo para um lado mais cultural, né? Agora que a gente já explicou mais ou menos né, como é que funciona, desmistificamos tudo o que mais ou menos seria, se realmente isso é só luta, como é que funciona essa parte. Agora vamos partir uma área mais cultural, né? A área, vamos dizer assim, a arte de ensinar, né? Eu acho que é muito importante. Outra coisa também que o Michael tinha falado, a questão de que ele era muito revoltado e o Kung Fu ensinou ele a ter esse tipo de mais calma, né? Eu perguntar como é que funciona esse andamento, né? Como é que esse ensino, como é que você passa o conhecimento para outras pessoas, ou como é que você aprendeu a lidar melhor com as situações, porque como você tinha mesmo dito antes, né, no começo do podcast, você falou que no começo era um pouco esquentado e depois foi adquirindo mais essa paciência, essa calma. Eu queria saber de onde que vem, se isso é do Kung Fu, se isso vem da sua própria ética ou vem da ética do Kung Fu. E se você pega bastante alunos que tinham o mesmo problema que você também. Exato, de ser muito estourado. Como que funciona? Exato. Então vamos lá, né? Bastante informação, vamos por partes. O Kung Fu por si só, né? O simples fato de uma pessoa ela entrar no mundo da atividade física, ela já diminui a ansiedade, ela combate a ansiedade através do exercício, né? Isso já é uma coisa, é um agravante interessante e importante para você diminuir essa ansiedade. Aí você já começa a pensar, oxigenar melhor, né? Aí o Kung Fu, ele foi criado, né, em cima de 2 filosofias, né, que a gente aqui no Ocidente vê como religião, né, mas essas religiões, que seria o taoísmo, né, e o budismo, são mais são religiões, mas mais voltado pro cotidiano, a filosofia mesmo, assim, a filosofia de vida, né? Então, dentro disso, você, né, dando aquela passada de pano em cima, o Kung Fu ele ensina que o maior adversário nosso somos nós mesmos, né? E aí, quando a gente fala isso, às vezes, para algumas pessoas fica vago, mas como assim? Meu maior inimigo sou eu mesmo, meu maior adversário? A gente trabalha muito na questão do ego, né? Dos medos. Então, o Kung Fu ele te ensina isso, você trava uma batalha literalmente interna com você mesmo, né? Então, várias vezes, né, no dia a dia ali em cima do tatame, você treinando, você se depara com você mesmo, né? Então, por exemplo, você... Uma insegurança, às vezes, na questão do lutar, né? De você vai lutar com alguém, por exemplo, o que né? acontece muito, desculpa te interromper, o que acontece muito assim, eu acabo de me matricular e tem uma pessoa que está há 5 anos ali. Aí eu olho para aquele cara e já falo, nossa, eu quero ser igual ele. Mas você quer isso ontem, né? Você quer isso muito rápido. E isso mexe com o seu ego, né? Então, você tem que... Aí você vai à primeira lição, você tem que respeitar o seu limite, você começou agora, né? Então você tem que respeitar isso e saber que você tem limitações e que aos poucos você vai adquirindo isso. Então, eu falo para os alunos, eles estão muito ansiosos para desenvolver muito rápido, ele tem que pensar o seguinte, ele chegou hoje, a primeira aula dele, ele vai ter um exercício de flexão de braços ali. Aí ele consegue fazer uma, acho que foi o máximo dele hoje.
amanhã no próximo treino, se ele fizer 1:30, ele já venceu ele. Entendeu? E é assim que você vai reconstruindo a pessoa, Sim, né? vai progredindo, né? Exatamente. E até um lance que eu ia perguntar, você falou da paciência, isso eu queria entrar muito em detalhe. Porque que nem você falou, qual que é a coisa que mais tira a paciência de você hoje em dia? Seja sincero, ó, as câmeras estão aqui, ó. Pode falar, pai. Vocês estão querendo me complicar, né? Então. Então, né? O que me tira a paciência, muitas vezes, né? É a falta de educação, uma das, né? A falta de educação das pessoas, né? No trânsito é uma delas, né? E as pessoas cometem infrações ali, mínimas que seja, né? E aí você fica com espanto e você vai... Peraí, desculpa interromper. Peraí, João, volta pra cá. Eu quero tirar uma dúvida. Ó, eu quero deixar isso aqui no ar. O que tira mais a paciência do meu pai, pode ser a falta de educação, né? A falta de respeito. Mas vamos ser sinceros, a minha mãe... Pai, eu quero que você responda isso. Como é que fica essa situação aí? Bom, já que você perguntou, ela está em primeiro lugar. Vamos entrar em detalhe. Na verdade, ela me ajuda todos os dias, né? A ser paciente. Porque, na verdade, a paciência, a gente pede paciência achando que vai dar um start, né? Uma mágica vai acontecer. E é isso que a gente aprende no Kung Fu. Se você quer melhorar naquilo, você quer adquirir aquilo, você tem que passar por situações, né? Que vai conflitar com aquilo e você tem que contornar a situação da melhor maneira possível. Assim você pratica a paciência. Então agradeço a Renata aí pelos meus treinos de paciência, que todo dia ela tá ali, né? Paciência. Brincadeira, viu? Ô, Maicon, e deixa eu já vir com mais uma pergunta aqui, ó. Eu fiquei sabendo que você foi pra China também. Lá, como que é lá o berço do Kung Fu? Como que é lá? É bem diferente daqui? Como que funciona lá? Não, é diferente. Totalmente diferente, né, cara? No caso o Ada também, né? O Ada também foi, né? Nós fomos pra China, né? Tivemos a felicidade de ir pra China em 2013. Sei. Né? Aí foi a Renata, minha esposa, eu, meu filho Ada e o Ricardo, que era um aluno nosso, né? Então, pra mim foi assim um sonho que eu realizei. É uma coisa que... Gostoso demais, Não, tudo. Você chega lá assim, você vê aqueles prédios, aqueles monumentos enormes, luz pra todo lado, sabe? Muito colorido. E uma coisa que me surpreendeu muito, né? Até nos primeiros dias eu fiquei meio receoso, porque eu sou uma pessoa muito tímida, né? E por se tratar de China, né? A Ásia é um outro continente. Então, por mais que a China recebe... Bastante imigrante, né? Turistas, né? São japoneses, né? O pessoal da Indonésia, Japão, enfim. Então, o Ocidente eles não estão muito acostumados. E quando a gente foi, o Ada ele tinha 6 anos, né? Então, no primeiro dia a gente chegou cansado, chegamos de noite, tomamos um banho e chegamos outro dia acordando bem animado, vamos dar uma volta, né? Pra conhecer o espaço aqui. Pra quê? E aí a gente foi numa espécie de galeria, tinha um supermercado ali. E aí nós começamos a andar e de repente eu percebi que a gente estava sendo seguidos, né? E aí os chineses, os funcionários do supermercado, ele começou a chamar um ou outro, a gente parecia ter, porque acho que eles nunca tinham visto, né? Então, na verdade, eu me senti um ator de Hollywood ali, não, é uma estrela. Porque sim, né? E a gente não está acostumado com isso, né? No caso, não é muitas pessoas assim, né? Pelo que a gente percebeu, pela reação de geral, né? Lá é que eles nunca tinham visto, né? Um ocidente, assim, de olho arregalado, né? Porque é muito diferente deles, né? Então a gente foi e vira e mexe, eles vinham picture, que eles falavam um pouquinho de inglês, queria tirar foto, filmar, né? E nos primeiros dias eu fiquei meio em choque, né? Porque eu falei, eu sou tímido, aí as pessoas foram seguindo a gente, aí pedia foto, e aí o pessoal saía das lojas, ia lá, pedia foto. Teve uma menina, né? Uma ocasião que o Ada pegou o Ada no colo, pediu foto, deu cerveja pra ele. Então, assim, a gente foi é um povo muito bem receptivo, né? Que eles falam que o brasileiro são hospitaleiros, mas não desmerecendo nós brasileiros, que somos mesmo, né? Mas lá nós somos muito bem acolhidos e até ficamos tristes, né? Em deixar a China, né? Porque nós somos muito bem recebidos lá. E pra mim foi fantástico, né? Conhecer o berço ali, né? Inclusive a gente teve... A oportunidade de poder ver de perto como é que é o Kung Fu na terra natal. Né? Nós fizemos uma apresentação, né, na terra natal de Gyok Beng, que foi um grande propagador, um grande guerreiro, né, da época, um propagador do estilo Goto-Sokun que nós praticamos. Então a gente teve aonde conhecer a cidade natal de perto, dele. Então né? isso para quem gosta mesmo, né, é surreal, né? Foi uma coisa assim que nós gastamos bastante dinheiro na época, porque é uma coisa cara, né? Mas eu não me arrependo
se eu pudesse, eu faria novamente, faria né? novamente. Porque foi um sonho realizado. Nossa, que legal. E deixando claro, né, assim, muita gente, eu falo de ter muito turista, né, que nós três aqui tava conversando, eu não sei se deu para perceber ao longo da conversa, mas que a gente tava falando da terra natal do Kiosk Bank, então, ou seja, não é uma Pequim da vida, então, tipo assim, a gente foi numa cidade um pouco mais afastada, que não tinha tanto turista. Por exemplo, agora se você for em Pequim, for em cidades mais famosas, é claro, né, eles já vão estar recebendo muitos turistas, então é mais fácil de ter esse lance deles achar normal, você ser diferente, ter né, que meu pai diz, de ter o olho mais aberto, de ter, dependendo de ser mais alto, enfim, costume diferente. Uma pergunta que o pessoal, quando a gente voltou, né, você comeu gafanhoto, comeu barato? Eu falei, não, primeiro que eu sou vegetariano, né? E segundo que nós ficamos bem no sul ali, né? Exato, bem afastado. Isso, né, essa parte mais de comer gafanhoto, essas coisas, fica mais mas pro norte, uma centro, vez né? eu tava lendo sobre isso, a gente lendo, que hoje em dia quem come gafanhoto, essas coisas, rato lá na China, essas coisas, são os turistas. Porque hoje hoje é bem diferente lá, né? É uma coisa peculiar de lá, né? Então Isso, gera curiosidade, sim, né? Isso, Então, porque vamos dizer que tem ainda chineses que comem isso, mas hoje todo mundo já tem acesso à carne, tem acesso a todas essas coisas, né? E é uma coisa que quando fala em China, né, que eu falei, é um país muito populoso e eu acho que todo chinês come isso, né? São regiões específicas, não é toda E a outra China, coisa, né? A alimentação do chinês, ele foi devido a comer essas coisas por causa da fome, né? Durante as guerras, né? Exato, as guerras deixaram tem a questão China... da população também, né? Exato. Muita gente. Exato, tem muita gente. E uma coisa que eu também achei muito interessante, um adendo também que eu achei muito bacana na China, além dos monumentos do pessoal, além de estar na terra natal, além da hospitalidade, eu achei muito interessante a questão de como eles conseguem, assim, às vezes não tem nada, né? Às vezes eles conseguem colocar você de uma forma confortável, tipo, por exemplo, a questão da hospitalidade deles eu gostei bastante, porque quando a gente ficou no hotel, a gente não sabia falar chinês, eu não sabia inglês, eu tinha 6 anos de idade, o meu pai e minha mãe ali desenrolando. E eu acho muito interessante a forma com que eles tratam, por mais que, né, a gente não sabendo falar um terço, entendendo nada que eles estão falando, eles conseguiram tratar a gente muito bem. E outra coisa também, a questão que o pessoal fica meio em dúvida, né, fala, tá, será que o povo de lá é muito reprimido, muito a questão, né, que o pessoal olha meio torto e fala, não vou pra China por causa do governo. Gente, não tem nada a ver, turista é outra coisa, o pessoal de lá, eu não sei muito sobre em relação ao governo, em relação ao povo, mas em relação ao turista, não sentindo uma diferença, não sentindo uma repressão, questão de filmar, de imagem, de usar a internet, pra mim foi livre, entendeu? Então assim, pra quem for lá e tiver com medo de ter esse negócio de repressão do governo, fica tranquilo que é totalmente livre, tá? Não tem nenhum problema. Agora, pro pessoal de lá, eu já não sei, acredito que não seja muito pesado assim que nem o pessoal fala. É isso aí. Ô, Maico, e deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você foi pra lá, você chegou a conhecer algum tempo o Shaolin, alguma coisa? Ou Conhecemos, nossa. Foi é legal. Na verdade, a gente teve a felicidade Porque e a a gente escuta infelicidade. histórias, né, do sim. tempo Shaolin, que lá os monges, e apesar que realmente os monges lá são iluminados, né? Nessa ocasião a gente teve a felicidade e a infelicidade ao mesmo eu tempo. caí no barro. Porque nós fomos numa época onde estava tendo um festival de cultura chinesa, né? Olha. Então, assim, quando a gente visitou, a gente conheceu só o mestre. Porque os monges, eles estavam viajando numa outra região da China para mostrar, né, a arte deles. No caso, só recapitulando, o mestre que vocês foram conhecer é o que são os mestres de vocês hoje aqui no Brasil. Não, vocês não, são afiliados a uma cadeia. Não, Isso, no Templo Shaolin, o mestre responsável pelo Templo Shaolin. Eles pelo estavam Templo lá. Shaolin. Isso, Certo. mas os monges, né, os discípulos, eles estavam viajando, né, para difundir, né, para mostrar a arte deles, né, que era E um como é que festival foi de essa cultura. infelicidade aí que você falou? Eu lembro de Foi foi uma infelicidade porque, né, a gente queria ver eles ali, né, eles fazendo Queria alguma estar ali, coisa, né, próximo, né? Mas foi feliz, porque assim que você chega lá, você vê você sente a energia daquela atmosfera, né? E então é uma infelicidade pequena perto do que a gente pôde contemplar, né? A beleza, né? A estrutura, né? A engenharia deles, é uma coisa, a arquitetura é uma coisa que de encher os olhos, né? Sim, e eu até ia perguntar, uma lembrança que eu tenho ruim, galera, olha, quando você for no mosteiro, por favor, toma cuidado, evita levar criança, porque é o seguinte, a gente foi num local que era tipo uma praia, e tinha muito areia molhada, tinha terra, tinha barro. Criança novo, indo no mosteiro Shaolin, nossa, que bonito, sair tocando em tudo, os chineses querendo matar eu. Eu falei que era sagrado. E aí eu tava correndo, tava de mão dada com a minha mãe, a gente tava conversando, não lembro
se a gente estava com várias pessoas, mas eu lembro de estar correndo e tinha um infeliz brejo ali e acabei, bom, me tropeçando ali, vamos dizer assim, de forma educada, para falar que eu caí de madura assim, né? Resumindo, passei um calor, fome e também acabei ficando todo sujo de barro. Porque assim, lá, para quem não sabe, a China ela fica numa posição geográfica que é muito infavorável, né? Porque ou ela faz muito calor ou ela faz muito frio. No caso, a gente foi no período de calor. Então, ou seja, a cada 5 minutos tinha gente pegando garrafa de água, tacando em cima, porque realmente, gente, é quente o negócio. Isso, até queria que você explicasse um pouquinho como é que era o calor de lá. A gente foi surpreendido pela temperatura, porque a gente achou que, né, que você vê neve, né, que a gente está acostumado nos pontos turísticos, que é a muralha da China, né, então você vê sempre neve, a gente achou que era frio. Sim. Mas como se tratava de uma região litorânea ali, né, inclusive a gente fez um tour num forte lá que você conseguia ver, né, a olho nu, bem ao longe assim, aí Taiwan, né, então lá o calor era incrível, cara, eu me senti no Rio de Janeiro. Porque a gente andava, tipo, 10 metros e entrava num estabelecimento, porque todo estabelecimento lá tinha um ar-condicionado. Michael, só recapitulando, Taiwan é onde eles fazem aqueles microchips lá, que alguma coisa assim, que ela é afastada da China. Na verdade, tem uma guerra política nisso, né? Isso. Taiwan, assim como Hong Kong, eles são independente do governo chinês, né? E a China tenta reaver aquilo sempre, tipo, né? Hong Kong, né? Uma província separada. Eu até, no caso, eu conheço até Taiwan pelas notícias por isso. Até que eles têm uns microchips fudidos lá e a China tá quase perdendo. Territorialmente, né? Ali eles são separados pelo mar ali. A ilha, né? Isso? Eu não sei se posso dizer uma ilha em si, né? Que eu não entendo muito essa parte geográfica, né? Um conjunto aí, né? Não sei se chega a ser um arquipélago, então não vou me arriscar muito nessa parte geográfica, mas eles têm uma separação física com o mar, né? Mas a China, ela luta para trazer, mas a Taiwan é um país independente, né? Assim como Hong Kong se tornou, né? Então, até uma vez eu conheci um casal de taiwanês, né? E pra gente leigo, né? Vocês são não, taiwaneses, então eles diferenciam bem porque eles são independentes. Eles têm esse orgulho de falar que eles não pertencem à China, né? Eu até ia falar um negócio também, voltando para a assunto de dificuldade, aí, desculpa voltar bastante. Eu queria falar sobre a questão da comida, né? Porque muita gente fala, nossa, comida estranha, a gente estava falando. Imagina pra gente que não come carne. Na verdade lá, assim, a comida ela é muito boa, né? Ela é boa, assim, pelo menos. Só que como nós ficamos no litoral, a gente teve a infelicidade de toda a comida acompanhava, né, os frutos do mar. Então, como a gente é vegetariano, a gente teve dia que a gente passou. Da região de lá. Então, né, não que a comida era ruim, você via que era uma comida boa, com qualidade, muita fartura ali, né, onde a gente ficou. Isso é uma Mas a gente vinha, chegava, puxa, tinha um molusco ali, tinha alguma coisinha no meio que a gente não... Uma lesma. Né, aquele dia que a gente comeu arroz seco, puro. Né? E você sempre foi vegetariano? Você, a família inteira, ou não? Não, na verdade, assim que eu comecei a praticar Kung Fu, né, em 2001, eu desde criança eu tinha essa mentalidade, né, de não comer carne, né, mas devido à cultura, aos meus pais, né, eu acabava comendo carne. Mas aí quando eu entrei no Kung Fu, ele foi um divisor de águas para mim, por várias coisas, né. E uma delas foi quando o mestre, que ele mora hoje lá em Ubatuba, ele fazia uma cerimônia, né, taoísta, e ele trazia sempre o livrinho do taoísmo e de vegetarianismo. Então, fiz a cerimônia e tal, ele deu esse livrinho, eu comecei a ler, acho que foi o pontapé que eu precisava. E a partir daí tive um start, eu falei, a partir de hoje eu não como mais carne. Isso foi por volta de agosto de 2001, eu já parei de comer carne e nunca mais olhei para trás. E isso foi difícil para você? O que você achou, né? Essa migração aí? Para mim foi 100% natural. Eu parei, nunca mais tive vontade. E assim, o pessoal, mas você vai ficar fraco? Pelo contrário, quando eu comecei, né, eu pesava 67 quilos. E hoje eu tô com 90. Então, assim, né? Então a pessoa fala, nossa, mas não come carne, vai ficar fraco. Claro que eu não vou negligenciar a minha alimentação. Eu faço uma boa, né, dieta balanceada em proteínas, que realmente a proteína animal ela faz falta, mas eu procuro no ovo, né? Então, aí os legumes complementam isso, né? Então as pessoas, nossa, mas você vai ficar fraco, vai ficar doente. Não, se você negligenciar. Então, muito pelo contrário, eu me senti muito melhor. Outras... Sim. Exatamente. Então, assim, eu falo particularmente, não é uma coisa científica, mas por experiência própria, que muito pelo contrário, eu me tornando vegetariano, eu me senti muito melhor, né?
E por a ponta de curiosidade aí, deixando aí no ar aqui, a questão do vegetariano, né? Pra quem não sabe, eu nunca comi carne na minha vida, não sei o gosto. E eu acho muito interessante como é que o pessoal lá tem o pessoal às vezes acaba tendo uma visão negativa, né? De achar que muita gente confunde o vegetariano com o vegano. É bem diferente, porque são duas coisas, vamos dizer Apesar assim... de ambos não comer carne, né? Exato, são bem divergentes, porque é o seguinte, o vegetariano, ou o correto, né, a forma correta seria ovo-lacto-vegetariano, é o seguinte, a gente pode comer proteínas de animais, como ovo, leite, O derivados. vegetariano seria o vegano, Exato. né? Ele Seria não faz consumo, né? Exato, de carne. consumo E eu animal. fico impressionado com a inteligência do meu parceiro. Eu fico essa. impressionado, cara. Tamo Esse, junto. ele é terrível. Então. Ele é... E eu mastigo carne, eu sou... Chega lá no bar e fala, eu "Mano, sou eu Você amo lembra de um torresmo." churrasquinho, É, né? eu É, gosto só- muito. Eu você sou, só já sou atendente, fã eu de quero meio quilo de churrasco, torresmo. pagodão, eu já sou, E é engraçado que a pessoa fala, você não participa, a gente faz às vezes, né? E claro que a gente não come, mas a pessoa fala, vocês vão comer o quê? Poxa, tem pão de alho, tem né, um queijinho coalho, um nozinho ali, puxa, então vai muito bem, né? A gente passa muito bem, obrigado. A gente não passa fome. Aí aproveitando o gancho do Ada, né? O vegano ele não faz esse uso, então pra gente é mais difícil, né? E uma coisa também que o vegetariano ele às vezes sofre muito preconceito por falta de conhecimento das pessoas, né? Você é vegetariano porque você é metido. Não, eu particularmente, eu tenho um propósito, né? Sim. Eu virei vegetariano não por moda, então são dois motivos, né? O Breno também faz 20 anos, né? Porque, até querendo retomar um pouquinho, né? Como agora a indústria de soja do Brasil é muito forte, né? Nesses últimos 10 anos a gente teve um acréscimo de 70% a 75%. Mais ou menos a gente produz quase 200 milhões de toneladas por ano de soja. Então, gente, é muita coisa. Praticamente... Só que um recadinho aí para as pessoas é a soja, a proteína dela não é uma coisa muito saudável. Então eu particularmente não faço. Não, Michael, não é? Não é saudável como as indústrias vendem aí, tá? Então tomem cuidado aí com a soja, né? Eu não sou especialista na área, mas procure um nutricionista aí que eles vão... Mas que nem, por exemplo, que nem vocês são para a China, aí você chega lá no país, qual que é o primeiro passo assim, de vocês vão para comer? Porque é uma coisa que, tipo assim, muitas coisas lá vocês nunca nem viram, né? O que seria. Mas assim, ficou fácil para vocês? Não, como que eu falei, eu sou apaixonado pela cultura asiática, né? Sei. Tanto chinesa, japonesa, né? Principalmente a culinária, né? Então para mim não foi muito choque, né? O problema mesmo, o empecilho lá foram os frutos do mar mesmo aqui, né? Por ser uma região ali, né? Mas eu tô acostumado a comer o gohan, que é o arroz japonês, né? O tofu com shoyu, a yakisoba, que são pratos típicos dali, né? Então, a gente se adaptou bem. O problema foi que a maioria das vezes já vinha com a carne, então às vezes a gente tinha que deixar de comer. Ficar tirando, porque Mas tirar aí- não dá, né? Porque acaba sendo meio misturado. Não dava. E a gente, às vezes, partia, às vezes, comia só o arroz, que às vezes tinha lugares que tinha. Teve dias que a gente comeu muito bem, mas teve dias que eu tive que comer o arroz para não ficar com fome. Para não ficar com fome. Né? Mas ali, então a gente está familiarizado com o paladar já, né? Com a cultura em si. Então, agora uma coisa que pegou muito, acho que você perguntou, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se adaptar ao fuso horário. Ao fuso horário, quebrou a gente demais, que são, se não me engano, são 11 horas e 20 minutos de diferença. Então, no primeiro dia a gente não sentiu que a gente chegou por volta de umas 8, 9 horas da noite lá. Eu já estava perdido, não sabia se tinha passado 1, 2, 3 dias de viagem, que é muito longa. Mas aí quando dava 5h30 da tarde, cara, vinha aquele sono pesado, apagava, dormia. Tipo, por exemplo, aqui meia-noite, lá 11... 11 alguma coisa da manhã, manhã. mais ou menos E assim. até complementando, desculpe interromper o assunto de vocês, para quem fica, mas como é que funciona essa confusão de fuso horário? Para quem quiser pesquisar ou saber mais a fundo, tem um efeito chamado jet lag. O que é o jet lag? Mais ou menos resumindo aqui para vocês, para quem não sabe, né? O jet lag é um efeito de fuso horário. É o seguinte, eu tô no Brasil, vamos dizer que o horário de Brasil, agora vamos dizer que é 4h52 da tarde. E lá, sei lá, na Europa é 4 horas da manhã, extremamente supositório. O jet lag ele vai fazer o quê? O seu corpo ele tá acostumado a dormir um X de horário, por exemplo, de 8 em 8 horas, de 9, 10 horas, 7 horas, e quando a gente vai para outro país, a gente se depara com um tempo diferente. Então, por exemplo, até a questão do som, da luminosidade, do barulho, da movimentação, acaba interferindo, porque, por exemplo, a gente está acostumado a dormir aqui 10 horas da noite aqui, a gente vai sentir 10 horas da noite como se estivesse no Brasil. Só que se a gente estiver lá fora, 10 horas da noite, vai ser outro horário, vai ser tipo 9 da manhã.
Então, por exemplo, 9 da manhã eu vou ficar morrendo de sono. O relógio biológico, ele não Exato. Ele tá acostumado ele com tá aquilo. acostumado, Então, pra gente, então, dava 5, 5 e meia da tarde, cara, não aguentava ficar acordado, dormia. Quando dava 2 horas da manhã, eu tava com o olho parecendo uma coruja. Aí eu ficava da janela do hotel vendo a movimentação. É uma coisa interessante, você vê como que é cultural, né? Então, logo 4, 4 e meia da manhã, você via o pessoal mais velho, né? O pessoal idoso, já caminhando na praça, se movimentando, eles se exercitam o tempo todo, né? Então é um povo bem ativo, tem uma cultura bem ativa. bem ativa, né? Então por isso que você vê o oriental, o pessoal fala, qual que é a mágica deles que eles não envelhecem, né? A mágica é cedo e treina muito. O oriental, né? A gente aqui no Ocidente, a gente vive para comer, né? Então a gente pelo prazer, e eles lá são, né? Não digo todos, né? Mas a maioria na cultura deles, eles comem para viver. Então eles procuram. Tranquilo, eles balanceiam mais isso. regrada, né? E principalmente não pode faltar o exercício físico. Eles estão sempre fazendo alguma coisa lá, né? Que é nato deles, né? É uma coisa que né, eu ficava maravilhado, eu ficava na janela olhando o pessoal já se movimentando e tentando aprender alguma coisa com eles também, né? O legal é que você lá na janela lá, você via de tudo, Maico. E tipo assim, qual que foi uma coisa bem engraçada que aconteceu na viagem? Que você foi inesperado. Que, tipo assim, que você lembra alguma coisa e tal. Que você fala, putz, situação. Uma coisa engraçada, bem peculiar, foi. A gente estava andando, né? Nos primeiros dias andando ali tinha uma praça grande ali, né? E aí tava tendo. O pessoal tava dançando, né? Então uma dança bem típica ali, a gente, nossa, ficou maravilhado, né? Com as pessoas ali, com a música, com a arte deles, é uma arte diferente, né? E aí quando a gente estava passando, então, para a Renata ser brasileira, então a brasileira tem curvas, né? É uma beleza diferente da asiática, né? Acabou! E aí, não, volta aqui. E aí não para esse lado. Então aí o pessoal olhava assim. Gente, vai ter briga em casa hoje, galera. Não, pelo contrário, é elogio. As pessoas olhavam para ela de um jeito diferente, que eles nunca tinham visto, né? Porque, como eu falei, são belezas diferentes, né? Então, as asiáticas elas têm um rosto muito bonito, mas elas são mais magras, né? Pouco acinturado, não estou generalizando, né? Mas é uma coisa, né? Sim, uma coisa cultural, vamos dizer assim. Deles ali. E então, né? E a Renata já né, sempre praticou arte marcial e tudo mais, então tem umas curvas a mais ali, então... Eu percebi o olhar dos chineses ali, meio que correndo o olho ali, né? Eu olhava pra aquela olhada, você não. Mas eu levei na esportiva, eu ria, né? Achei, uma coisa que eu achei muito engraçada. Eles achavam bonito, né? Diferente, né? Ali, né? É um orgulho pra gente, exatamente. né? Então, cortando, você querendo já pôr lenha na fogueira, muito pelo contrário. Mas sim que é bom. Foi um elogio, né? Mas foi uma coisa muito engraçada ali, que pra gente ali, né? A gente comunicou através do olhar ali, a gente já entendeu, né? Foi uma experiência bem engraçada. Uma outra coisa também que eu achei engraçado, continuando esse assunto de coisas engraçadas, quando a gente foi pra China, a gente também se deparou quando a gente foi fazer um crachá do amigo nosso, do Ricardo, que ele chama Ricardo, como é que é o nome? Ricardo. Ricardo, aí tinha uma abreviação G, né? Ricardo, G Douglas, alguma coisa assim, né? Coisa assim, né? E aí quando foi fazer a abreviação, em vez de ficar tipo Ricardo Gouveia Douglas, ficou Ricardo Dog, de cachorro. Aí o pessoal olhava pra... Ricardo Dog, Ricardo Cachorro. É engraçado também. Mas foi na digitação ali, do crachá, ficou junto. As abreviações dos sobrenomes dele, e ficou Dog, né? Ricardo Cachorro. Então foi uma coisa bem engraçada também. Bem. E, Maico, e tipo assim, hoje em dia, essa mudança que teve hoje em dia das artes marciais, porque a gente viu que o MMA hoje predomina, né? A gente analisa aqui pelo UFC, por toda essa parte aí, hoje quem predomina é MMA, todo mundo corre atrás do MMA. O que você tem para me falar hoje do MMA? Então. Tipo assim, é parecido com o Kung Fu? Teve porque na minha visão de luta, eu acredito que o Kung Fu é uma das melhores artes marciais. Mas é um negócio meio tipo assim, não existe regras, né? O Kung Fu, e se a gente for usar o Kung Fu na rua, ele é sem regras. E aí o MMA, as regras, é isso que muda? O que é? Você consegue me explicar um pouquinho? Assim, eu tenho uma visão assim, bem, né, uma coisa bem minha, bem particular, né? O MMA, ao mesmo tempo que ele veio para dar aquela levantada, né? Eu tô dizendo em questão de publicidade para arte marcial, ok, positivo. Mas eu vejo ela como uma coisa para arte marcial em si, tradicional, né? Eu vejo ela uma coisa um pouco negativa, né? Ela dá uma respingada ali na filosofia de vida, né? Porque você vê, eu vejo no MMA, né, coisas assim, aquela encarada, particularmente eu acho uma coisa ridícula,
né? Porque não condiz com a arte marcial. Aquilo ali seria a primeira showman, né? Seria um show, showman, né? E a sim. arte marcial, que eu falei, ela é muito mais profunda que a luta em si, né? A primeira coisa é o respeito, né? Então você vê o cara Respeito põe a mão na sobre os cara do atletas, outro, né? Ofende, né? Quantas Perde o vezes respeito entre os então, atletas. Exato. nossa, dá ibope, né? Infelizmente o público eles gostam daquela baixaria tudo, mas para arte marcial isso é um desrespeito muito grande. Eu queria até fazer uma ressalva aqui. O único artista marcial que eu considero mesmo, né? Um artista marcial que ele se migrou da arte dele pro MMA e não perdeu suas origens, inclusive ele foi campeão mundial, né? É o Lyoto Machida, eu tenho que parabenizar ele, é um cara que eu gostaria de conhecer ele pessoalmente. Para mim, é um dos ícones, né? Agora está mudando, né, a geração, né? Mas ele foi um grande lutador. Até hoje Exato. E um grande artista marcial, né? Você vê pela conduta dele, né? Aos Sim, demais. sei que Então ele ele chega, ele nunca desrespeitou ninguém. Ele chega, ele começa, ele cumprimenta. Então, assim, você vê muita agressividade excessiva. Até a gente desrespeito. percebe que quando ele ganha uma luta, ele não vai lá, não fica Primeiro batendo ele no cara, ele cumprimenta, ganhou, ele isso, às vezes já ele se afasta, ele, tudo exatamente, que ele preza o ele atleta. acerta a pessoa, ele viu o cara caiu, ele olha pro juiz, vê, ele não vai pra cima. Eu já vi inúmeros, né? Isso é corriqueiro, o cara cai desmaiado, o cara vai mais O outro 3, vai lá 4, e 5 juiz não tal. tira de cima. Exato. Né? Acaba matando o cara. Então, assim, eu acho que isso é um desrespeito enorme. Desnecessário. Isso, eu garanto, isso não é arte marcial. Então, ao mesmo tempo que ela deu, né, esse ibope, né, nas mídias, ele acaba sujando e banalizando a arte marcial. Sim. E infelizmente, acontece hoje, a gente vê pessoas que vai lá, matricula-se numa academia, aprende a soltar uns golpes ali, ele sai, monta uma academia de arte marcial. E começa a pregar, né, pancadaria, o que não é arte marcial. E que né? infelizmente acaba manchando muitas das vezes o Isso, nosso pro nome, leigo, né? Pro leigo ele acha que é daquele jeito, né? Exato, porque infelizmente ficou muito familiarizado. É interessante isso, né? Porque vários amigos meus, né? Quando eu comecei a treinar, como é que é lá? Aí eu falava, vamos lá pra você conhecer e tal, né? E as pessoas acham que você vai chegar lá e os caras vão te moer na pancada. Né? Não, Exato. existem academias que fazem isso, mas são poucas. Aí são academias que eu falei, nesses casos, o cara vai lá, aprende, né? Aprende a dar soco. Ele não aprende arte marcial, ele aprende a bater. Eu falei, a luta é uma das partes, né? Então ele vai e ensina isso. Então passa-se essa informação. Então muitas pessoas passam ao longo da vida delas com vontade de se matricular, seja no Kung Fu, Karatê, Jiu-Jitsu, qualquer coisa, né? Qualquer arte marcial em si. Só que eles têm aquela cisma, né? Que você vê o MMA, por exemplo, os caras saem, né? Sim, Sangra, cortado. machuca, aí você vê aquela marra, aquela maldade, né? Entre os atletas aí, que eu acho absurdo, não deveria. Então a pessoa fica com receio e acaba, às vezes ela, por falta de conhecimento, ela acaba nunca colocando o pé dentro de academia e ela perde uma grande oportunidade. Ela falou, vou entrar lá, você isso. destroçado, né? E não é Porque assim, né? Claro, né? Isso, desculpa, claro, isso acontece com pessoas. Quando você vai procurar uma arte marcial, né? Uma academia, procura informações, a formação daquele professor, Exato, né? De onde ele veio, né? Como é que foi a trajetória dele? Isso, a vida dele, onde é que. Porque assim, não discriminando, mas por exemplo, você é todos os professores, independente seja de arte marcial na escola, ele é um formador de opinião. Sim. Porque ali, né, dentro do tatame ali, instruindo o Lao pessoas. Shu, Sim, né, ele influencia que é o muito. professor de Kung Fu, ele é a autoridade ali, né? Então as pessoas têm um certo respeito por ele e todo professor, que eu falei, independente da área, ele tem esse vínculo, né? Principalmente o educador físico também, ele tem esse contato direto com o aluno, né? Então o aluno ele admira muito, ele se espelha muito nisso, né? Então, Sim. se você vai procurar uma academia, você sabe que o cara está envolvido com coisas erradas, o cara vive nada contra, né? Mas cada um cuida da sua vida, mas se o cara tá sempre, você encontra o professor bêbado, você encontra, sabe? Sempre arrumando confusão, em briga, cai fora, porque isso não vai ser o que ele tem para te ensinar, entendeu? Então eu recomendo isso, estuda, né, o ambiente, o histórico daquela academia, do professor, porque aí para você ter certeza que você vai estar realmente se matriculando numa academia de arte marcial ou simplesmente uma academia de pancadaria, né, de show, né? Então tem essa diferença. Então, uma dúvida que eu tenho na minha cabeça de tempo, né? Por exemplo, a gente escuta muito, você faz luta, você não pode usar. Como que funciona essa parte? Qual seria o contexto Porque pra às gente vezes poder usar? as pessoas, tipo assim, as pessoas confundem muito as coisas, essa parte, as pessoas confundem muito. As pessoas levam muito ao pé da letra, né? Você faz arte marcial, aquilo que você aprendeu você não pode usar. Mas aí você vai na rua, você apanha, na verdade, vem uma pessoa na verdade, assim, para começar, a arte marcial não existe assim, você não pode usar o que você aprende. Então tem um erro ali de compreensão, entendeu? Por exemplo, você não pode arrumar confusão na rua. Porque muitas pessoas, valentão, o cara fica
eu sou o bambambam, ele chega e se aproveita das pessoas mais fracas. Isso não pode acontecer. Se é uma pessoa muito briguenta, começa a arrumar muita confusão na rua, a gente corta essa pessoa. Corta da academia. Corta da academia, entendeu? Agora, porque é impossível, por exemplo, mas, por exemplo, você está numa ocasião ali, mas você está numa ocasião que você está andando na rua, por exemplo, alguém vem e tenta te assaltar ou alguma coisa do gênero, ou alguém vem arrumar confusão com você, você tem que dialogar, né? Ao máximo. Aí quando a pessoa coloca a mão em você, se torna uma coisa, como é que você vai fazer? Aí você fala, não posso usar. É o que você falou, Mike, a pessoa, ela... Não, então não posso usar, então você vai deixar o cara te bater? Não, você tem que usar como defesa. Então você pode se esquivar, né? Você simplesmente evita ser tocado, entendeu? E se numa situação mais difícil, você pode se defender sim, entendeu? É uma autodefesa, então as pessoas confundem. Você não pode usar, você não pode fazer mau uso disso. Exato. Porque é uma coisa particular. Às vezes uma coisa que era pra dar um soco, você querer bater no cara até Simplesmente você deu uma no cara, o cara assustou, pronto, você não precisa perseguir ele e bater nele. Aí quando você faz isso, passa a ser uma agressão, e não uma defesa, entendeu? Então isso que as pessoas têm que entender. Porque geralmente é isso, né? O pessoal dá a entender isso. E aí quando você fala assim, mas você usou o que você não pode usar o que você aprende na academia. Isso é impossível. Porque a arte marcial ela se torna um reflexo natural seu. Então, se você teve um estímulo ali, né? E você treinou aquilo, o seu corpo ele vai reagir automaticamente àquele estímulo. Isso é arte marcial. Então não tem como. Eu vou me defender, mas não vou usar o que eu aprendi. Não tem jeito, que seria implícito na que pessoa, Bruce Lee pregava fazer sem fazer. Exatamente. Isso. Exatamente. Às vezes está vindo um soco, automaticamente eu vou defender e vou atacar sem porque automático, porque o combate, né, ele é uma coisa muito inesperada, né? Você não sabe de onde vem, como vai vir, né? Então você tem que você põe comandos ali. Se vier assim, eu faço isso e aquilo, entendeu? Porque você não tem tempo para pensar, né? Em como vai fazer aquilo. Então você reage a uma ação, né? Então é isso. Então é impossível falar, então você não pode usar isso, não é isso. Você não pode fazer mau uso daquilo. Entendeu? Mas é uma coisa muito contrária do que todo mundo pensa, inclusive eu pensava, antes de entrar numa academia, que você vai entrar, você aprendeu a lutar, você vai ficar violento. Muito pelo contrário. Um exemplo disso, né? Logo quando eu casei, a gente foi para o Lodimete, foi para Ubatuba. Aí tava fazendo um passeio lá, um rapaz veio abordar a gente. Ele queria ele tentou um assalto. E aí, a princípio eu já fechei a mão, fiquei na posição que era favorável para mim, entreguei os pertences que eu tinha para minha esposa e fiquei ali com ele, né? Meio de lado, ele já pronto. Eu não parti para cima dele, eu argumentei com ele. Ele falando que era um assalto, que era para passar para lá. Eu falei, não, daqui você não vai tirar. E não exaltei, não gritei, sabe? Eu conversei com ele. Falando, daqui você não vai levar nada, e tal. Eu fui falando, ele ficou uns 5 minutos insistindo. Eu falei, se você quiser, qualquer coisa que você quiser daqui, você vai ter que vir pegar a força, porque eu não vou te entregar. Porque não é justo, eu trabalhei, deu um sermão nele, né? Eu trabalhei, se você quiser, você vai trabalhar. Aí você vai conseguir também. E aí ele não teve pega, entendeu? Aí ele falou, não, beleza, pode ir, que eu fui com a sua cara, se a gente boa, e ele foi embora. Então, muitas vezes conversa. Porque na verdade a arte marcial ele te traz essa paz, ele te traz essa segurança, né? Então assim, né? Então pensei, claro, que se ele viesse pra cima levar a mão até mim, eu ia reagir, porque ele não, detalhe, né? Eu percebi que ele chegou com a mão por baixo da camiseta e eu vi que ele estava simulando uma arma. Claro que a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, artista marcial, ele é uma arma branca. Porém, ninguém tem peito de aço. Exato. Então, eu recomendo. A pessoa chegou armada, entrega. Sua vida vale mais que qualquer pertence material. Exato. Né? Como eu vi que ele não estava armado, eu falei, não, aí a história é diferente. Exato. Falei, então, você vai ter que tomar mesmo. Se ele viesse pra cima, eu ia reagir. Mas é uma reação, não uma ação. Então, a arte marcial me deu esse controle. Eu não me desesperei, não me exaltei. Eu conversei com ele, fiquei firme ali, tranquilo, cara, né? Então... Muitas vezes a sua atitude, a sua coragem, né, o seu posicionamento... Ela acaba mudando a forma do desfecho, né? Aí a pessoa fala assim, o que esse cara tem, né? Eu tô aqui, né? O cara não se abalou, alguma coisa ele tem, porque ele não te conhece. Então ele desistiu, foi embora, então eu usei Kung Fu sem precisar, né? Então o arte marcial te traz essa segurança. Essa confiança, exato, né? E confiança, então você pensa mais devagar, né? Você tem mais tempo para pensar, as coisas acontecem mais devagar pro artista marcial. E automaticamente a pessoa, ela extravasa, como, né, arte marcial tem a ver com luta, combate, então você troca golpes, você soa ali, né, você chuta, você soca. Então toda aquela raiva ou aquela coisa que
as pessoas geralmente têm, ele deixa ali e ele vai embora totalmente vazio. Então ele calma, né? O artista marcial, ele, muito pelo contrário, ele procura vias, né, mais tranquilas, ele evita o confronto sempre. Né? Ô Marco, e tipo assim, existe uma idade para entrar no Exato, Kung tem Fu uma pra gente classificação. poder. Uma classificação. Exato. Como que é? Vocês trabalham com crianças também? Como que funciona essa trajetória? Criança tem um certo tipo de técnica, a gente pode Exato, ensinar, uma metodologia diferente, diferente, adultos outra coisa, uns senhores outra coisa. Como que funciona? Como que é a sua dinâmica ali? Eu queria entender um pouquinho. Né? Na verdade, o Kung Fu a gente aceita, né, alunos a partir de 5 anos, porque é a idade que eles já entendem um pouco mais, né? Porque criança é difícil ter foco. Então né? vocês já dão aula para crianças lá. O Ada é um exemplo disso, né? O Ada ele começou com 3 anos e meio, mais ou menos, a gente já começou. A metodologia de ensino é diferente, né? Como são crianças, tem que fazer uma coisa mais lúdica. Então, dentro da arte marcial, você vai na brincadeira ali, você ensina um conceito, né? Disciplina, né? Respeito, organização. Tudo isso é importante você trabalhar na criança, né? E aí já vai crescendo naquele espaço. E as crianças, elas têm muita energia, né? Sim. Então, através que eu falei, de brincadeiras, você vai implantando as implantando as filosofias, né? Do Kung Fu, e isso você vai extravasando a energia dela ali, então você vai condicionando ela. O Ada, por exemplo, ele era hiperativo, demais, extremamente hiperativo. E eu vou falar aqui agora, o Ada, ele nunca, nas minhas aulas, ele nunca completou uma aula inteira sem ficar de castigo. A gente sempre... Porque a gente põe limite, né? Ó, não tá respeitando, a gente não xinga, ó, fica lá sentadinho pra você pensar no que você tá fazendo. Então o Ada, ele era extrema, né? Então, tô falando, né, na então cara dele que ele era... aí não veio só pra mim, então. Não, Então, o castigo foi pra mim. já veio. Então. E é interessante que as pessoas, né, pensam, nossa, mas castigo, uma coisa muito opressora, muito pelo contrário. As crianças, eles querem limites. E assim, a arte marcial, ela tem hierarquia, tem regras, e não adianta. Tem todo esse lance de Então você ensina para a criança, você pode fazer o que você quer, você pode, mas você está preparado para arcar com aquilo. Então você atrapalhou a aula, então você vai sentar ali, você não vai participar durante o tempo. Aí a pessoa voltava. Então aos pouquinhos, o Ada, né, ele era o nosso, ele era o meu, né, calcanhar de Aquiles. Ele não deixava eu dar uma aula, né? Porque é filho de professor, então, mas toda vez eu nunca deixei isso, né, muito profissional. Ele fazia bagunça, senta, pensa, reflete no que você está fazendo. E aí no tempo foi passando. Hoje ele é um instrutor, né, um excelente instrutor. Hoje ele dá aula para crianças, ele ajuda, né, o nosso Amarildo, nosso né? amigo aí, ó. Hoje ele faz o papel, né? Que é um outro professor lá da academia também. É um outro professor também, que trabalha com as crianças, né? E tem sobre a tutela da nossa Renata, né? Sei. E então, para você ver como que vai transformando, né, a criança, né? Então lá, professores, são você, a Renata... O Amarildo e tem o Januzzi. Hoje, né? Os que estão ativos, né? O Januzzi também. Isso. O Rafael Januzzi Rafael Januzzi, que são dos professores também. Os que estão na atividade ainda. Na atividade, outros saíram da cidade, né? E tudo outros mais. montaram até outras academias. Isso, tem o Guilherme também, né? Que montou a própria academia, né? Então, a família é grande. Mas é muito interessante. Então, assim, como você falou, a gente começa com 5 anos, não tem idade, né? Claro que o Kung Fu ele tem movimentos mais agressivos, questão de impacto, né? Complexibilidade. Então uma pessoa mais idosa, ela não pode fazer? Ela pode. Pode. Ela faz o que ela consegue, porque o Kung Fu ele trabalha várias coisas, né? Exato, ele vai trabalhar coordenação motora, equilíbrio, né? A força física, potência muscular, então ele trabalha tudo isso. Até a respiração, né? Sim, claro, né? A parte da meditação é uma parte muito importante, principalmente o nosso estilo é uma técnica muito marcante, né? Então tem para todas as idades. E a pessoa, mas eu não... Tem a parte que tem as acrobacias, que são saltos, né? Que eu falei, tem mais complexibilidade, a pessoa não precisa fazer aquilo. Porque, como eu falei no início da nossa conversa, eu fui surpreendido pelo Kung Fu, né? Porque quando eu entrei, achei que era luta. E não, tem toda, né? Tem os katis, né? Diferente. Que são sequências de movimentos combinados ali. Cada kati tem sua própria técnica, né, para poder ensinar a pessoa, então é educativo. Então a pessoa ela pode trabalhar para esse lado, tem a parte do combate, tem a parte de flexibilidade, né? Então a pessoa às vezes ela não se encaixa muito, né? Não é muito o perfil dela, mas tem isso. O Kung Fu ele oferece muita coisa, então você pode ser um excelente, né, praticante dentro das formas e você, né, acontece muito, a pessoa não gosta muito do combate, ele faz ele porque é parte da grade, mas ele não dá muita ênfase naquilo, mas ele se sente bem, né, ele se realiza no kati, por exemplo, ou na flexibilidade, na parte de na Qigong. luta, né? Então ele abrange muita coisa e dá para você conciliar isso, né? Isso não tem idade, né?
E até falo por experiência própria, né, de ajudar as crianças, né. Eu acho que o Kung Fu é muito interessante, que a gente está conversando além de educar, de incentivar as pessoas. Até um negócio que, como a gente é um podcast de cultura, seria interessante também a gente trazer um pouco sobre a cultura do Kung Fu. Por exemplo, antigamente meus pais tinham dois projetos, que era da Criança Cidadã, que ajudava crianças necessitadas com dificuldades, e também a gente tinha a Guardinha, né, que era de adolescentes. Isso, né? Criança Cidadã e Guardinha é o mesmo, né, que é um apelido. E a gente tinha o projeto, eu não vou me recordar o nome, mas era no núcleo no Santo Antônio. Era um projeto social. Era Criança Cidadã, era Criança e Cidadã. a Guardinha, que era Exato. isso, eram dois Porque projetos. às vezes muita gente acaba achando que o Kung Fu é só pra quem é, para pessoas que, vamos dizer assim, são pessoas que já estão mais habituadas, conhecem mais, que assistem filmes, não, mas pode vir de rua, pode vir, por exemplo, de projetos sociais, isso que eu na acho verdade, interessante. isso, né? aproveitando o seu gancho, né, o Kung Fu ele é uma ferramenta de transformação, né? E cidadão, inclusive a gente, né, nesses núcleos que a gente trabalhou, trabalhamos por 3 anos, a gente encontrou, né, são pessoas da periferia, então tinham problemas familiares muito graves, né? A gente consegue vinham, tirar, no caso, pessoas eles das vinham- ruas, isso, né? eles Exato, vinham- tirar das drogas. Eles vinham com dos muitos vícios. problemas de lá, Legal. então a gente dava aula uma vez por semana, mas a gente conseguiu implantar alguns valores neles ali, né? Inclusive muitos deles, eles se encantavam com o Kung Fu, então dali eles procuravam a academia e muitos seguiram, né, durante um tempo. Seguir a carreira. E eu encontro hoje todos adultos, né? Que- E eu vejo a maioria ali formou família, uns infelizmente, né? Acaba se perdendo, porque, como eu falei, a gente tem muito pouco tempo, né, com eles, né? Exato. Mas se a gente conseguir mudar um, já é uma vitória, né? Né? E graças a Deus a gente conseguiu mudar muitas pessoas, né? Que estavam ali, que a gente via que tinha problemas. E hoje eu vejo eles trabalhando, constituindo famílias, né? Então, pra gente é uma coisa muito gratificante, né? Então, é uma das minhas paixões também, né? Que o Kung Fu é essa ferramenta de transformação. Sim, ele consegue moldar a pessoa. Com né, certeza. pessoalmente. Com Ô, certeza. Maicon, uma coisa que eu ia perguntar bastante aqui, eu até estava com esse pensamento e a gente foi mudando de assunto e tal, e a parte da inclusão social. Lá na academia tem um pouco da inclusão social? Você já pegou, às vezes, algum aluno assim com síndrome de Down, alguns Ou alunos alguma autistas, deficiência, né? que seria alguma deficiência mais assim? Como que é? É um pouquinho mais difícil de trabalhar com pessoas assim? Seu trabalho é Como que diferente. funciona? Como Sim, que é a gente trabalha com essa inclusão, sim, né? Sei. Inclusive, um fato Porque interessante... porque, tipo assim, a gente para analisar, no caso, a gente estamos aqui no podcast, então a gente faz muita pesquisa, a gente pesquisa muita coisa. sim. A gente aprende que a inclusão social está só no papel. Exato, não a tá na gente prática vê ali no que dia a as dia. pessoas falam tudo sobre a inclusão, fala que a gente Fala, tem mas que não- fazer a inclusão, mas a gente vê só no papel. Em muitos lugares não tem. Infelizmente E as também- pessoas gostam de rotular isso, né? Mas na prática isso que acaba se perdendo. Então todo mundo gosta, vê uma câmerazinha, fala, inclusão social, e a gente vê muito Exato. pouco, né? A gente tem sim, inclusive, um fato interessante, que as pessoas não sabem, a Academia Felong, ela só existe aqui em São João graças a uma pessoa que ela tem paralisia, que é o Serginho, né? O Serginho da Muleta, como é conhecido em São João, uma figura conhecida por todos. E ele, olha pra você ver como que a pessoa é uma pessoa forte, eu admiro muito ele, né? Que ele saiu daqui de São João, porque na época não tinha Com Kung as Fu, dificuldades ele dele. foi, né, com as limitações que ele tinha, ele foi para Poços de Caldas, onde tinha Benhu, que a Felong vem de lá, e ele começou a treinar lá, com a dificuldade, e ele, né, a convite dele, né, a nosso Renato e Ademilson vieram para São João. Então, para você ver que a academia já começou com isso, né? E ele tinha paralisia. Ele treinava de muleta, então ele se Nossa, adaptava que e ele se graduou. Sim, né? engraçado, né? legal, Ele hein? conseguiu se graduar dentro das limitações. O Kung Fu é bonito por isso, né? Ele tem esse poder de incluir. É a arte marcial, eu falo do Kung Fu porque é a minha área. É a sua área, né? Mas a arte marcial em si, né? Ela Sim, consegue Ela tem incluir essa bem as coisa pessoas. maravilhosa e trabalha as pessoas, né? Ela dá esperança para as pessoas, ela melhora as condições físicas da pessoa, né? Então a gente tem alunos já com síndrome de Down, inclusive teve um fato também que durante as aulas das crianças, a nossa Renata começou a perceber um comportamento foram 2 alunos, né, em tempos diferentes, mas ela viu que eles tinham uma certa comportamento um pouco diferente, muito parecido com pessoas autistas, né? Sei. E ela comentou com jeito com as mães, né, e foi ver, diagnosticou mesmo, fez um diagnóstico. Sim. Olha pra você E ver. só que eles se adaptaram, isso faz bem para eles, Olha né? pra você ver a experiência que vocês teve de Exatamente. sempre estar trabalhando com alunos Exatamente. ali, descobriram uma pessoa que, no caso, a mãe nem sabia. Exato. E isso é um bagulho que muita gente não vê, né? Porque muita gente, às vezes, vê um lutador, acha que é um cara que por exemplo, geralmente a gente não vê pessoas deficientes, né? Pessoas com dificuldades lutando. Parece que a gente tá
né, só querendo aparecer, mas não, realmente é verdade. A gente tem um projeto lá de acolher pessoas e tem várias pessoas, até no meu treino mesmo, tem várias crianças que têm né, deficiências e a gente lida de forma normal. Eu até acho um negócio claro interessante. que assim, o método de ensino é diferente, né? Porque mas o tratamento o Kung Fu ele traz essa sensibilidade, né? Então você bate naquela pessoa, você enxerga a dificuldade que ele tem, então você muda a maneira de você ensinar aquela pessoa. Ela vai aprender e independente se a pessoa ela tem uma limitação ou não, cada pessoa tem seu tempo, né? Tem pessoas que são ao toque, são pessoas que são auditivas e outras são visuais. Então, com a prática você aprende isso, então você capta aquilo e você vai ensinar individualmente cada pessoa, né? Sim. Então isso você entra no mundo dela e leva a informação para ela da maneira que ela vai entender o que você quer que ela entenda. Entendeu? Então, como eu digo, é uma ferramenta fantástica. Então a gente tem essa inclusão sim. Às vezes até por conta das próprias pessoas que têm essa limitação, vamos dizer assim, né? E aos pais também, nossa, mas eu vou pôr meu filho, então acaba, só não tem mais, porque não vem só da comunidade em si, vem às vezes da própria família, né? Ah, mas um filho você super protege, então você acaba a gente acaba menosprezando aquela pessoa, né? Porque eles são pessoas normais, apesar de ter algumas limitações, né? Um jeito diferente, às vezes, de pensar e tal. Mas eles fazem coisas fantásticas, né? Inclusive na apresentação que a gente fez no aniversário da cidade, né? 24 de junho, agora a gente tinha uma pessoa que ela é... Eu não fugi o nome agora. Ela é esquizofrênica. E fez a apresentação. Tenho absoluta certeza que o público que estava ali assistindo não percebeu. Não. Porque, sabe... Então é muito interessante isso, né? Você vê que até ajuda, né? De uma certa forma ali, a gente consegue fazer um acompanhamento bem, né? A gente consegue estruturar bem a pessoa, sabe? Então, a forma de perder as inseguranças, né? Isso, então eu gostaria de aproveitar aí, né? E falar para os pais, né? Que às vezes super protege. Não subestime seus filhos, né? Tragam eles, seja para o Kung Fu, para qualquer... Lembrando, procura sempre um local sério, né? Uma academia séria, mas não reprimam seus filhos, não prendam eles. Dê liberdade para eles, claro, acompanhem, né? E vocês vão ficar maravilhados com a evolução e a capacidade deles. Michael, eu queria aproveitar esse momentinho aí, fala um pouco mais da academia, fala do endereço da academia, telefone da academia. Exato, fazer um merchanzinho porque tem ali. muita gente assistindo Exato, aqui que eu agradeço. acredito gostou bastante da ideia, às vezes eu acredito que deve ter até pessoas no caso com o mesmo problema aí da inclusão social, e às vezes até com receio, né, de eu vou entrar, vou apanhar. Às vezes no caso a pessoa até tem, ele fala, eu tenho meu filho, vamos imaginar, ele tem autismo, só que eu queria uma academia para ele, tentei levar em outras academias, não deu certo. Não se adapta, né? Entendeu? Não se adapta. Ou senão as pessoas vêm com preconceito, né, de achar que é só luta, que agora que a gente já tirou todas essas dúvidas, né? Seria bom agora você fazer uma propaganda ali para vender. Eu agradeço o espaço, então a academia fica localizada na Demar de Barros, né? Número 552, né? Para quem já está há mais tempo aqui em São João, fica na antiga Casa das Tintas, né? A famosa Casa das Tintas, então a gente está instalado ali, né? Então nós temos lá o Kung Fu e também temos a musculação. Então a gente convida vocês, a gente estamos de portas abertas, para você fazer uma visitinha lá. E o telefone? Fala o telefone pode ser WhatsApp, né? O 19 98127 4441 ou 19 98227 4380. E as redes sociais? Tem alguma aí? As redes sociais, sim, Facebook, YouTube, Facebook, Instagram, só que agora eu não tenho, depois na edição. Ainda bem que a gente lá. tem o Adler aqui, exatamente. né? A minha memória não ajuda muito. Ó, vou até colocar aqui, ó, aqui embaixo aqui pra vocês, ó, vai estar bem aqui assim, ó. Vocês vão conseguir visualizar bastante. Então, fica tranquilo. Fechou? Hoje foi um ótimo programa, um ótimo bate-papo, adorei conversar com você hoje, aprendi bastante, tiramos bastante dúvidas, exato, eu gostei de conversar bastante porque não tem que esse preconceito, né, a questão, né, que nem o Mike estava falando, de inclusão social, de achar que é só dar porrada, que às vezes só vai pessoas que... foi uma coisa que esclareceu bastante. Exato. Eu agradeço, né, já de antemão o espaço, né, às vezes a pessoa tá lá, ela tem aquela maior vontade de fazer uma arte marcial, mas ela fica com aquele receio, né? Exato. Ele falou, será que vai ser assim, será que não vai ser e tal. Eu agradeço o espaço, espero vir mais vezes, né, adorei. Então foi um prazerzão. Estamos na área, né? Estamos juntos, é isso aí. Na área. Obrigado, agradeço aí o espaço e agradeço a Connect TV também. Queria parabenizar, né, pela Uniforme lindo, ó, gente, ó, lindo. E muito obrigado aí a todos que estão assistindo.
e até uma próxima. Ô Mike, eu queria que já pro finalzinho aí que você passava uma mensagem para as pessoas aí que estão assistindo a gente aí, uma mensagem de uma parte uma filosofia do Kung Fu. Vamos lá, aí, então, de alguma uma coisa. palavra aí, né? Uma coisa que eu aprendi, né, que queria deixar aqui, que eu levo para mim, né, é que o poder, né, o nosso poder, ele está na capacidade da fé que nós depositamos em nós mesmos, né. Então, assim, nós somos capazes de tudo, né, desde que você tenha fé naquilo, acredite naquilo, né. Então, acredite, sonhe, acredite, persiga e conquiste. Isso aí. É isso aí. Ô, galera, então ficamos por aqui com mais um Tamo na Área. Eu, Mike Patrick, agradeço muito a participação de todo mundo aí. Agradeço as mensagens que tá todo mundo mandando comentando, compartilhando com a gente. Agradeço muito. Aí. E vamos lá conhecer a academia. Vamos lá conhecer a Academia Feilong. Vamos lá participar. A gente tem bastante coisas lá na academia lá. Tem professores com muito conhecimento para passar para vocês, tá? E tamo aí, galera. Eu quero agradecer mais uma vez pelo carinho de todo mundo aí, tá bom? E tamo aí, com mais um programa. Tamo fechando e encerrando. Tamo junto. Pessoal, até a próxima. Mike, mais uma vez agradecido. Obrigado pelo convite. Obrigado. Espero estar mais vezes aqui. Opa, tamo junto. Obrigado. Valeu. Falou, galera. Tchau, pessoal. Falou, galera.